Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre clima, né? Se lembrando que na primeira aula nós falamos sobre a atmosfera e suas características principais, sua dinâmica e suas funções. Na aula seguinte nós falamos sobre os fatores climáticos, né? O que é clima, o que é tempo, né? E falamos como eles influenciam as características regionais climáticas, como cada um desses fatores ele é muito significativo, né, para a caracterização, para trazer a influência em certas regiões. E a partir daí, para a gente fechar a aula, esse o próximo tópico, a gente vai falar de tipos climáticos. Então, para a gente entender um pouco isso melhor, eu separei em duas partes. Vamos falar primeiro de tipos climáticos do mundo, né, as influências, as suas características, e depois a gente vai falar de massas de ar do Brasil e tipos climáticos do Brasil. Só lembrando que para dar sequência a essa aula, é importante que vocês levem em conta as ideias das aulas anteriores. Caso vocês não viram essas aulas, pausa esse vídeo, volta nas aulas, né, assiste elas e depois depois vocês voltem aqui para essa discussão desta aula. Bom, sem mais delongas, gente, antes de qualquer coisa, de falar de tipos climáticos, regiões climáticas, que a gente vai tratar mais de uma caracterização e menos de uma explicação sobre os climas locais, né? Então vai ser o momento da aula que a gente vai descrever como os climas eles funcionam em diversas partes do globo. Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho em relação ao climograma. O que é um climograma? Um climograma é um gráfico, né? Um gráfico como qualquer outro. Esse gráfico ele traz uma informação central, né? Que é a característica de uma região, é a descrição, né? Através de uma média. A gente sabe que para a gente saber o clima de uma região é um trabalho bastante árduo, né, em média de 20 a 30 anos, através da medição da umidade do ar, da temperatura, da precipitação. Através disso, né, então tem uma série de dados, a gente traça uma média e a partir dessa média monta um gráfico. E isso aqui é um resultado, né? Então, nunca serão termos absolutos, mas em termos médios, certo? Então, nesse gráfico eu tenho duas informações centrais, informações básicas. Primeiro é a pluviometria, né? Então, a gente tem as barrinhas que são demonstradas aqui a precipitação anual, né? Novamente, sempre temos médios e elas são medidas em milímetros. Então, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos esses meses, eu tenho aqui no canto aqui esquerdo a medição em milímetros, qualquer média dessa certa região, certo? E por outro lado, nós temos também a linha de temperatura, que da mesma forma é a média, né? Que ela mostra a amplitude térmica da certa região, né? Dessa região caracterizada durante o ano. Então, o que acontece? Na amplitude térmica, né, essas médias térmicas, elas são vistas aqui no canto direito, né? Às vezes pode acontecer de estar invertido, né, mas via de regra, basicamente tem essa informação. No canto direito tem as informações relativas à temperatura e no canto esquerdo informações relativas à precipitação, certo? Então, a amplitude térmica será maior ou menor em relação aqui da curva da linha. Quanto mais próxima a uma reta horizontal, a gente tem uma menor amplitude térmica. Quanto maior a curva, ou seja, que essa variação aqui no caso de 10 graus para 30 em média, a gente tem uma maior variação de temperaturas médias durante um ano. Sempre lembrando, gente, quem tem dúvida que é amplitude térmica, volta na aula anterior que eu explico isso relacionado à continentalidade e maritimidade, certo? Então, sigamos. Então, esse aqui é um mapa, né, de vários que nós temos na internet, mostrando as características climáticas do mundo. Então, antes de qualquer coisa, é importante que a gente tente buscar alguns padrões, algumas lógicas, sempre relacionando os fatores climáticos. É claro que alguns vão ser mais evidentes do que outros, certo? Mas a partir disso é muito mais eficaz do que muitas vezes a gente tentar apenas
de uma certa maneira, decorar essas regiões climáticas, né? Então é importante entender essas lógicas, né? Relacionar isso com conteúdos anteriores já estudados, o relevo, placas tectônicas, todas essas características daí para a gente ter aí uma unificação, né? Um ponto mais importante em relação a essa questão, certo? Bom, primeiramente nós temos o clima polar, que é o clima mais extremo, apresenta temperaturas mais baixas do planeta, né? Em termos médios, essas regiões variam de 0 a menos 35 graus. Sempre lembrando que temos médios, certo? Então nós estamos falando aqui do Ártico, né? Nesse mapinha aqui do canto esquerdo, né? A Groenlândia e a Antártida, né? No canto aqui direito. Então, são temperaturas bastante extremas, mas é claro que em termos absolutos, a gente facilmente consegue ver temperaturas muito baixas, né? Menos 70, menos 60 e até chegando aqui ao extremo de menos 60 ou menos 87 graus, né? Então, são geralmente regiões onde a possibilidade de vida é muito difícil, né? A Antártida é considerado um continente estéril, né? Com exceção de algumas bactérias, né? Ou alguns animais que habitam o litoral da Antártida, né? Por conta da temperatura ser muito mais amena em comparação ao interior, que é muito mais extrema, né? Então, a gente tem algumas espécies de alguns animais, né? Como focas, leões marinhos, ursos polares, né? E todas essas características, é muito significativo a gente levar isso em conta. Na região interiorana, né, da Antártida, a possibilidade de vida, né, as geadas, né, as chuvas de neve, né, então um ambiente muito inóspito. Só reparando, gente, aqui o gráficozinho de climograma, onde a gente tem a temperatura máxima, né, não chegando nem aos 6 graus positivos, como é que mostra, aqui nesse caso está invertido, né, como a gente viu anteriormente, e ela chega numa temperatura, né, chegando aí ao menos 30 graus, aí, menos 35, como a gente viu aqui na descrição, na média. Então, são as regiões mais frias do planeta. Bom, logo mais próximo das regiões equatoriais, o que nós temos, né? Mais próximo da linha do Equador, mas também em regiões muito extremas, também muito próximo dos polos. Nós temos o clima marinho subártico, né? Então, são regiões com temperaturas muito baixas também, só que não são tão extremas como a gente viu em relação ao clima polar. Ela está muito mais restrita essa região, né? Norte do Canadá, Noruega, Suécia, a região da Sibéria, mas também tranquilamente tem temperaturas em níveis absolutos muito baixas, né? Então, por exemplo, algumas cidades na Sibéria que tranquilamente consegue fazer menos 50 graus, menos 55, né? Até um vídeo circula na internet que é bem interessante, como é que é o cotidiano dessas pessoas que moram nessas regiões. Então, mostra um certo momento a pessoa esquentando uma água fervendo, levando para fora de casa, ela joga para cima e cai neve, né? De tão frio que é nessas regiões. Então, é muito, muito diferente de qualquer coisa que a gente conheça em termos de temperaturas muito baixas, tá? Então, o verão pode atingir 10 até menos 15 graus. Então, no período do inverno, claro, né? A gente tem essa variação bastante significativa. Bom, clima temperado oceânico. Então, a gente já começa a chegar nos climas temperados, né? Os climas polares, os climas mais extremos, mais frios. Os climas temperados, eles são muito mais amenos, né? Então, temperado, para a gente entender um pouco melhor o que significaria temperado, ele não seria nem o extremo polar e nem o extremo, as áreas equatoriais, as áreas mais quentes, as áreas tropicais, né, equatoriais como um todo. Então, são áreas que são mais ameno, mais mistura, né? Então, mistura um pouquinho dos dois. Qual a característica que define o temperado
maneira muito grande, as 4 estações bem definidas. Então, aquela ideia que a gente começa a ver o outono, né, as folhas das árvores ficam amareladas, aquela primavera toda colorida, toda florida, o inverno, você tem aquelas árvores sem nenhum tipo de folha, né, a neve cobrindo vários ambientes, um verão muito quente, né, e também cores muito vivas da vegetação. Esse tipo de ambiente ele é comum em áreas temperadas, né? Em regiões de clima temperado oceânico, há um tipo de clima temperado, né? A gente tem vários tipos de climas temperados. O verão e o inverno é mais moderado, por conta do quê? Do fator maritimidade. Não lembra que é maritimidade? Vamos lá, volta no vídeo anterior que a gente explica, tá? Mas só para em termos gerais, né? A questão da água, ela tem um fator muito importante para tentar manter a temperatura mais equilibrada, sem variações muito bruscas, né? E as médias mensais sempre são positivas, né? Tem essa característica também que ela é bastante importante, bastante significativa. Então, aqui é uma imagem só para simbolizar, né, essas 4 estações muito bem definidas, essas características que a gente vê, né? E a gente vê isso muito no ambiente, diferente em outros lugares, como a gente vai ver aí nos próximos exemplos, né, nos próximos slides. Bom, clima temperado continental. Primeira coisa, se ele é temperado, tem aquelas características que a gente falou, 4 estações bem definidas, né? Características muito precisas. Mas o que ele difere do clima temperado oceânico? Aqui, ó, olha a curva de temperatura. Menos 10 graus, né? De períodos mais baixos e no períodos extremos bastante quentes. Então, ou seja, você tem uma característica menos amena. Você tem verões muito quentes e quando é inverno é mais frio, pelo fator continentalidade, né? Aquela ideia. O continente esquenta mais rápido e esfria mais rápido. Então, essa característica é bastante importante. O regime pluviométrico, quando a gente fala pluviométrico de chuvas, ele é muito irregular, né? Então a gente consegue perceber que aqui nesse caso você tem uma maior precipitação no meio do ano. A gente está vendo a curva mais acentuada, provavelmente está falando de uma região no hemisfério norte, por conta do quê? Essas temperaturas médias elevadas simbolizam que aqui é verão. E nos extremos está mais frio, simboliza que é o inverno. Então, se a gente perceber que durante o meio do ano é verão e nos extremos é inverno, isso acontece geralmente no hemisfério norte. Então, basicamente é isso, certo? Então, temos essa característica aí. Clima temperado mediterrâneo. Ele é interessante, esse ponto, porque ele é uma grande exceção do que a gente costuma ver em relação a tipos climáticos, né? Qual que é essa questão? Logo aqui de cara, verões são muito quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. A gente costuma ver o seguinte, que durante o período do inverno, geralmente costuma-se falar que é seco, e durante o período do verão costuma-se falar que é úmido. A gente não pode levar isso como uma regra a ferro e fogo. Tem muitos lugares que costumam ser assim, principalmente em áreas tropicais. Só que, nesse caso, o Mediterrâneo, ele inverte, né? Por que ele inverte? Porque você tem uma característica muito específica da circulação da massa de ar. Então, por exemplo, durante o período do verão, você tem a formação de uma massa de ar do norte da África, aqui na região do Saara, essas áreas muito desérticas, muito áridas. E esse deserto ele empurra essa massa de ar para onde? Áreas continentais. Então, por isso que você vê chega uma massa de ar quente, mas ao tempo seca. Então, por isso que são verões quentes e secos. E durante o período do inverno, você tem a formação de massas de ar aqui no Atlântico Norte, que elas são frias, só que úmidas, porque elas se formam em oceanos. Então, transporta essa massa de ar para a região aqui no Mediterrâneo e acaba formando esse tipo de característica climática, né? Verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos, certo? E a gente consegue perceber isso aqui no climograma. Então, tem uma região da Grécia aqui, né? A Grécia fica aqui, né? Na região aqui do sul dos Balcãs, nessa região entre o sul e o leste, mas o sudeste da Europa. E a gente tem a precipitação, ó, ela aumenta
em relação desproporcional à temperatura. Ou seja, em outras palavras, quando a temperatura aumenta, a precipitação baixa. Quando a precipitação aumenta, aí a temperatura baixa. Ou seja, em termos médios, é claro. Então, como a gente falou, ela é uma grande exceção. Então, sigamos. Aí a gente começa a ter os climas desérticos, né? Mais chegando próximo nas áreas equatoriais, tropicais, né? Então, geralmente deserto tem uma grande característica que difere eles, né? Em relação principalmente à temperatura. Tem os chamados desertos frios e desertos quentes. Os desertos frios, geralmente, eles são áreas ou muito elevadas em altitude, no caso do Atacama, né? Que ele está entre a região das Cordilheiras dos Andes, ou ele está em região mais próxima do norte do que nas áreas equatoriais. Então, por exemplo, né, deserto da Mongólia, que tem área temperada, né, está próximo da área tropical, mas ela não está tão próximo assim quanto o Saara, que é um deserto quente, por exemplo. Então, desertos frios têm essa característica, ou estão áreas mais distantes do Equador, em comparação a outros desertos, como do Saara ou como da Arábia, ou eles estão em regiões mais altas. Tá? Então, o fator da altitude e o fator da latitude, eles acabam operando aqui. Né? São bastante importantes. Uma coisa importante, independente do tipo de deserto, é a grande amplitude térmica. Então, essa noção de amplitude térmica, novamente, é muito importante. Essa ideia da variação da temperatura, né? Então, geralmente, deserto tem essa questão. A gente costuma falar que deserto é muito quente, mas é quente quando tem radiação. Durante a noite, ele é muito frio. Então, essa troca de temperatura, um período muito curto, muito rápido, é uma característica muito comum nesses tipos de deserto. Então, nos desertos frios, né, temos alguns exemplos, né, dos Estados Unidos, né, aqui principalmente essa região entre as rochosas, as montanhas rochosas, aqui no extremo oeste, a região da Mongólia, né, entre a Mongólia, a região mais oeste da China também, que é uma região bastante desértica, né, deserto de Gobi, e a região da Patagônia também, né, que costuma ser encarada como um deserto frio. Ok? Bom, a amplitude térmica ela pode variar até 25 graus em média. Só que se a gente for pegar em temperaturas absolutas, pode variar muito mais. Você pode ter variação de 40, 50, quase 50 graus durante um único dia, dependendo da época do ano, das condições, certo? Então, é uma característica muito, muito importante para a gente levar em conta em relação aos desertos. Primeiro, a amplitude térmica que varia muito, né? Isso é condição bastante instável. E essas características em relação aos frios e os quentes. Bom, pensando os desertos quentes, né? A característica que iguala ele está mais próximo da linha do Equador. Então, no caso do Saara, deserto da Arábia, né? São os desertos mais importantes. Uma característica é a ausência de chuvas quase que total durante o ano, né? A precipitação ela é muito baixa. Pode parecer um pouco óbvio, mas deserto, a ausência de chuva não quer dizer que isso não é absoluto. Você tem momentos que deserto chove também, só que é muito pouco, pode ficar às vezes muito anos sem chover, mas chove, né? Então essa ausência, ela é, digamos assim, virtual, né? Você tem muitos anos sem chover, mas não quer dizer que não chova, até porque você tem acumulação de água no subsolo, isso pode formar lagos naturais ou muitas vezes artificiais, formando oásis, né? Que essa área de acumulação de vegetação deserto. Ou bombeamento de água por povos que vivem no deserto. Então, é uma característica bastante importante para a gente levar em conta, certo? Então, a gente tem uma grande amplitude térmica também, essa de chuvas como nos desertos frios, certo? Só que as médias térmicas costumam ser mais positivas, né? Mais quentes. Mas isso não quer dizer que durante a noite, no período do inverno, não façam médias térmicas muito baixas, né? Mas sempre próximo do zero, né? Então nunca é muito raro, né? Abaixo dessa temperatura, mas pode acontecer, né? -2, -1, né? Mas se você for perceber que alguns desertos, por exemplo, né, próximo da Etiópia, aqui na África, que chegam a fazer 48, 50 graus tranquilamente, né, sem grandes problemas. Se baixa até 10 graus positivo, é uma grande quantidade também. Né? Então, outro fator a ser levado em conta.
Bom, então isso é que eu queria falar em relação aos tipos climáticos do mundo. Só um detalhe importante, gente. Eu creio que talvez para vocês faltou falar de muitos tipos climáticos, o tropical, o equatorial, né? O subtropical, mas eu queria lembrá-los que, como a gente vai falar isso em climas do Brasil, então, para não ficar me repetindo, né, eu preferi falar isso em outro momento, né, nessa outra parte da aula. Mas é claro, tem questões mais específicas, mas tem questões mais gerais que a gente pode relacionar. Então, vou falar mais do Brasil na próxima aula, só que eu vou estar sempre relacionando aí com alguns pontos, né, algumas questões e exemplos de outros países. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui e até mais. E tchau, tchau, gente.